dia, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod 081. Meu nome é Giovana Tomé e hoje vamos falar um pouco sobre saúde mental e o estresse nessa geração Z. Isso a gente vai querer caracterizar muito, principalmente em períodos de provas, vestibulares, que assim, só falta enlouquecer todo mundo. É isso mesmo, Giovana. Oi, gente, eu sou o William. E para falar desse assunto, a gente não podia deixar de fora trazer um especialista na área, né? Estamos aqui com a Edivana Tenório, que ela é psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental e gestão de pessoa. Muito obrigado por vir, Edivana. Obrigada, gente, pelo convite. Deixa eu me apresentar, né, oficialmente. Então, eu sou a Edivana Tenório. Eu trabalho na área clínica atualmente, né? Eu tenho a formação aí em TCC, que é Terapia Cognitivo Comportamental. Tenho uma especialização também em gestão de pessoas, uma formação na área de orientação profissional e de carreira. Então, já atuo aí com jovens, né? Nessa primeira escolha profissional e até na fase de transição também de carreira. E atuo na clínica também atendendo adolescentes e adultos. Certo. Já, né, trouxemos uma especialista que está bem situada na área. Mas antes de começar a trazer perguntas sobre esse aspecto de vestibulares, provas, jovens, assim, a gente queria saber que, assim, a gente sabe que o período pandêmico, ele foi um gatilho muito grande, principalmente para surgir ainda mais discussões sobre a saúde mental. E a gente vê também que teve um aumento de, sei lá, mais de 20% em relação à prevalência de ansiedade, depressão, esses tipos de doença, assim. Para você, como esse período impactou, né, relacionado à pandemia e ainda impacta a vida dos estudantes hoje? Certo. A gente pode começar dando um panorama geral sobre a saúde mental, né? Hoje, o Brasil está no ranking aí na América Latina como o país que tem mais pessoas com o transtorno de ansiedade e depressão. Então, hoje nós temos em torno de 19 milhões, tá? Isso de acordo com a OMS. E a saúde mental, ela cada vez mais está sendo falada, está sendo disseminado realmente conteúdos, né, práticas sobre isso, exatamente para estar trazendo para as pessoas o que significa a saúde mental, a importância de você estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente, e desmistificar os preconceitos que ainda existem acerca, né, da saúde mental. E você ter saúde mental nada mais é do que você conseguir lidar com as situações da sua vida, as problemáticas, né, com a sociedade, consigo mesmo, de uma maneira tranquila, né, de uma maneira onde você consiga encarar os fatos e as situações e poder resolvê-los de uma maneira que não traga nenhum malefício, né, no caso, para a pessoa. Claro que isso no dia de hoje não é fácil, né? A gente vive num mundo aí com muitas informações, um mundo tecnológico, né? Com mudanças diárias, e a gente precisa estar se adaptando a tudo isso. E para o jovem, né? Para o estudante, principalmente por conta da fase da adolescência mesmo, que já é uma fase de mudança, de transformação, o impacto às vezes é muito maior. Falando em pandemia, a gente sabe o quanto foi impactante para todas as pessoas, né? Perdas de entes queridos, o medo realmente da doença, né? Que foi algo avassalador. A gente sabe o quanto isso causou um medo e um desconforto nas pessoas. A gente tinha medo de olhar para o outro, de estar perto do outro, né? Então, acaba que isso, para o jovem também, ele foi privado de estar de ter a vida dele social, né? Ele passou a ter que estudar em casa, se adaptar a esse ensino, aprendizagem, através de telas de computador, ou de telas de tablet ou celular. Houve aí, por parte dos professores também, a necessidade de se adequar a essa situação, de estudar, de enfrentar essa nova realidade. Então, foi um processo de mudança para todo mundo. Para os pais, que precisaram estar trabalhando junto com esses filhos, né? Os filhos estudando, os pais trabalhando dentro de casa, às vezes sem estrutura suficiente para todo mundo,
né? Então, o impacto acabou sendo muito grande. E aí, esse ensino-aprendizagem, ele acabou também não sendo tão correspondido. Houve, inclusive, até evasão escolar por conta disso. Muitos jovens, né, acabaram desistindo de dar continuidade aos estudos durante o período pandêmico, né? Existem inúmeros estudos que falam sobre isso. E aí, para o jovem depois retomar, né, essa jornada, acaba sendo bem difícil. Fora todo o processo de socialização, que é tão importante nessa idade, né, para o desenvolvimento aí dos jovens. Desenvolvimento dos aspectos realmente comportamentais, de troca, né, de conhecer o outro. Então, tudo isso acaba impactando nesse desenvolvimento realmente dos estudantes. Uhum. Então, foi um impacto geral, não foi só na questão educacional, né? A gente pode falar de uma forma mais ampla. Uhum. E isso gerou realmente, até nos jovens, um isolamento, né? De querer ficar mais sozinho, às vezes se isolar até da família, de acabar, estar mais conectado a redes sociais. Então, tem aí também todos os desdobramentos dessa situação. E pensando desse lado também, Edivânia, de questão da educação em si, a gente sabe que acho que um dos principais problemas, como a gente também sendo estudante, exato. Eu acho que essa questão da crise existencial e da autossabotagem. Aí pensando nessa panorâmica, assim, em questão dos vestibulares dos estudantes, aqueles que não têm acessibilidade, que a gente sabe que a questão da escola pública não tem investimento, é uma qualidade ruim. E também essa questão de preparatórios, cursinhos. Vocês acham que essas pessoas, esses estudantes que não têm essa acessibilidade, são os mais vulneráveis a esse tipo de problemática? Eu acho que a problemática hoje da autossabotagem, ela acaba acontecendo em todas as classes sociais, né? Todos os jovens, eles têm hoje precisam estar preparados para enfrentar, né, as suas problemáticas, os seus medos, o seu processo de autoconfiança, né, e isso acaba deixando todos muito vulneráveis. É claro que a gente pode ter um olhar especial para os jovens aí da rede pública, né, que a gente sabe que precisa de mais investimento realmente nessa área educacional, tanto para a questão da própria escola, da estrutura, né, da escola mesmo, como a capacitação de professores bem preparados, como os próprios alunos, que muitas vezes têm uma vulnerabilidade muito grande na própria família, né, a estrutura familiar desses jovens. Então, isso acaba tendo um impacto maior para esses jovens. Eu acho que, em contrapartida, hoje também as faculdades, né, as universidades, tanto as federais quanto as particulares, elas hoje atendem a questão das cotas, né, da lei de cotas, que a gente sabe que existe, e que isso pode ajudar esse jovem que vive numa questão mais vulnerável, de repente, ter um acesso melhor à faculdade. Mas a questão do ensino-aprendizagem, ela ainda precisa ser muito disseminada, ela precisa ter investimentos para a melhora disso, né? Então, pode ser que esse jovem, sim, ele esteja um pouco mais vulnerável nesse sentido, por não ter, às vezes, a estrutura necessária para encarar esses desafios, né, essas problemáticas que a gente tem no dia a dia. A gente... Tirando um pouquinho aqui, a gente conversando mais cedo sobre essa questão, tipo assim, a gente tá fazendo uma faculdade e às vezes pode se identificar com outro curso ou se continuar indo no nosso fazer uma especialização. Você acha que aquela frase, quando a gente escuta muito em fundamental, ensino médio, tipo assim, o que você quer fazer na faculdade, pode gerar uma pressão também, não só essa pressão que as pessoas colocam na gente, mas a gente colocar na gente mesmo, tipo assim, cara, eu tenho que decidir o que eu quero fazer e tenho que fazer isso pelo resto da minha vida? Totalmente. É um impacto muito grande para o jovem, aos 17 anos, ter que escolher, 17, 18 anos, ter que escolher o que ele vai fazer para a vida dele, né? Porque a carreira profissional dele, ele precisa estar ali tomando uma decisão do que todos os dias ele vai sair de casa para trabalhar, para gerar realmente renda, né? Estar feliz com o seu trabalho.
numa idade ainda muito jovem, né? Para ele ter a maturidade realmente do que é importante para a vida dele. E isso a gente trabalha muito quando a gente faz orientação profissional, porque a gente trabalha com foco no autoconhecimento do jovem. Então, ele precisa primeiro se autoconhecer, né? Saber quais são as suas habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas, baseado na vida escolar mesmo. A gente utiliza, inclusive, alguns testes, alguns materiais, ferramentas que ajudam nesse processo de autoconhecimento, para que, a partir disso, ele comece a ver quais são as áreas que ele se identifica e possíveis profissões que ele possa estar realizando na sua vida profissional. Mas existe ainda uma pressão muito grande da sociedade, da família, em você ter que fazer essa escolha aos 17 anos. Entendo. Pensando desse lado assim, a gente sabe, como tinha comentado aí, que a família e a sociedade têm um grande impacto sobre isso. Tu acha quais são os impactos negativos e positivos, se tem positivo? Porque na maioria das vezes eu vejo que não tem positivo. Né? A gente só surta, chora e surta de novo. Eu acho que os maiores impactos é exatamente o jovem ter que fazer essa escolha tão cedo. E isso acaba limitando muito o jovem a ter que escolher uma faculdade, uma universidade. Às vezes, o jovem ele pode começar por outros caminhos. A gente sabe que tem tantos cursos técnicos muito bons, inclusive instituições aqui no nosso estado, né? De referência para cursos técnicos e que pode ser um caminho inicial para um futuro profissional. Então, o jovem ele não é obrigado a necessariamente ter que entrar numa faculdade para ser bem-sucedido, né, para ter a profissão dos sonhos. Ele pode, de repente, começar com um curso técnico, se identificar e, a partir dali, ter um desdobramento, realmente, do que é que ele quer fazer para a vida dele, né? Eu acho que a sociedade acaba trazendo muito essa pressão de que você precisa terminar o 3º ano, ingressar numa faculdade, se formar, trabalhar e ser o profissional mais feliz do mundo com aquilo que você trabalha. E a gente sabe que ao longo dessa jornada, não é simples assim. A gente tem muitos percalços, a gente tem muitos obstáculos. E esse processo de escolha, eu vejo como sendo mais difícil para esse ingresso na universidade ou em outros cursos que você queira fazer. E, às vezes, nessa idade, o jovem ele também pode pensar que eu preciso de um tempo a mais para decidir, né? Eu preciso de 6 meses, eu preciso de 1 ano, então eu vou estudar outras coisas, né? Fazer outros cursos de formação, tantas outras oportunidades, um leque de possibilidades que existem e que o jovem pode estar fazendo antes de realmente tomar a decisão da sua escolha profissional. Então, às vezes, o jovem ele precisa de um tempo para isso. E as famílias, muitas vezes, por conta mentalidade, às vezes. Da mentalidade, a situação financeira, a questão da própria projeção nos filhos, né? Porque às vezes é um pai, uma mãe que não teve a oportunidade de fazer uma faculdade. Assim, e aí espera muito que o filho tenha essa oportunidade, que faça, né? Que seja aquilo que talvez ele queria ter sido e não conseguiu, porque precisou trabalhar muito cedo. Então, assim, tem muitas variáveis aí nesse processo de decisão e de escolha. Uma pergunta, a gente às vezes vê muito em filmes, séries, a gente sabe que também existe na vida real aquela situação de às vezes ter uns pais ou um parentesco que é um conceito muito narcisista. Sim. Então que a gente acaba vendo que ele consegue, tipo, além de influenciar mentalmente, fazer toda aquela dramaticidade pra poder atingir o filho de certa forma, assim, a gente vê que eles têm um conceito de, tipo, uma expectativa muito grande. Por exemplo, eu ia fazer tal coisa, mas como eu fiquei grávida de você nasceu, eu não pude fazer isso. Então, você tinha que fazer isso por mim, esse negócio assim. Como que isso, assim, e a gente percebe que isso, querendo ou não, afeta muito a saúde mental das pessoas, porque não é às vezes aquilo que a pessoa quer, ou uma forma de querer agradar o pai, a mãe, por todo esse esforço que deu ao longo da vida, assim, acaba fazendo. Como é que isso afeta não só, tipo assim, por exemplo, o hoje, mas até o futuro, por exemplo, os traumas que podem gerar, ser vivenciados, até mesmo quando a pessoa tiver uma família?
também. Eu acho que o jovem que acaba sendo influenciado dessa forma, né, pela família, às vezes acontece muito em famílias que já têm uma carreira, né? Então, tem família que tem carreira de médicos. Então, o pai é médico, a mãe é médica e os filhos todos precisam ser médicos. Avós eram, bisavós eram, ou então advogados, ou então engenheiros, né? Então, normalmente, nessas famílias que já têm esse conceito de carreira dentro da família, acaba tendo uma influência muito grande para que os filhos sigam a carreira dos pais. E eu penso que esse profissional lá na frente vai ser um profissional frustrado. Então, ele, de fato, talvez não vai fazer entrega que ele gostaria, ou que ele poderia fazer se fosse e atuasse em outra profissão. Naquele que realmente ele se identifica e que ele possa fazer com amor. Né? A gente vive num mundo capitalista, a gente sabe o quanto é importante a questão financeira, a gente tem um retorno financeiro com a profissão que a gente escolhe, mas além disso a gente precisa gostar daquilo que a gente faz, porque senão você se torna um profissional frustrado e você realmente não vai se dedicar o quanto seria possível, né? Não vai entregar, não vai trazer realmente um resultado como seria possível caso você tivesse optado por aquilo que você realmente quer na sua vida, enquanto profissão. Sim. E nesse gancho, Edivana, tu acha que como esses estudantes podem se blindar em questão dessa cobrança? Por falta de experiência própria mesmo, porque os pais ficam nisso que os pais não entendem hoje em dia que é filho, mas o filho vai viver a vida da gente. A gente não vai viver a vida que os pais querem, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que é mais fácil essa questão de você entender que você não precisa fazer o que seu pai ou sua mãe quer. Sim. Mas, assim, de a gente se blindar desse fato, assim, de preservar a nossa saúde pra gente, não, eu quero fazer o que eu quero, eu não vou fazer o que minha mãe ou meu pai tá querendo, sabe? Eu acho que principalmente o diálogo, gente. Eu acredito muito na fala, sabe? Você precisa expor para os seus pais e mesmo que tenha o medo da negativa, mas ainda assim precisa ter esse diálogo frequente em casa para que eles possam aos poucos ir compreendendo o que cada um é, porque cada ser humano é único, né? É diferente. Então, por mais que ele possa estar ali criando expectativas ou projetando sonhos deles nos filhos, né? Não necessariamente os filhos estão preparados para realizar esses sonhos, porque os sonhos são dos pais, não são dos filhos. Então, acho que o diálogo ainda é o melhor caminho dentro de casa, né? E aí, de repente, se utiliza de uma avó, de um avô, de um tio, de uma tia, de outras pessoas da família que possam ajudá-lo, né? Ajudar esse jovem a mostrar realmente quais são os seus interesses, né? O que é que ele busca para a vida dele. Então, eu acho que a base ainda é essa fala, é esse diálogo. Inclusive, mais cedo você falou que, assim, no período pandêmico, a gente começou a se conectar ainda mais na internet, porque a geração de hoje em dia, realmente, ela já é vidrada numa telinha de celular. É isso. Então, eu queria saber, assim, como é que as redes sociais, essa grande crescente de Instagram, TikTok, Twitter também, pode afetar a saúde mental das pessoas, porque entra naqueles negócios dos comentários negativos que é o cyberbullying, as comparações que você vê com uma pessoa na internet e pensa assim, nossa, eu queria ter aquele corpo, eu queria ter aquela pele, eu queria ter isso, assim. E principalmente nessa onda de episódio que a gente tá vendo que tá acontecendo nas escolas, também. Não é de se fechar os olhos, e a internet interfere diretamente, né? Com esse Sim, problema. total. Eu enxergo hoje as redes sociais, de um modo geral, como um caminho que, para aquelas pessoas que não estão bem mentalmente, né, que já passam por algum tipo de transtorno, como algo que pode ser muito negativo, né? A gente fala hoje muito nas redes sociais de uma positividade muito tóxica, né? Que é exatamente isso que você pontuou. As pessoas mostram apenas aquilo que é conveniente para elas. Então, sempre vai mostrar o melhor corpo, o melhor carro, a melhor academia, a melhor alimentação. Aquelas rotinas começam, né? Você para ter um bom dia, os negócios, tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer um monte de coisa. E isso traz para as pessoas
uma autocobrança gigantesca, porque as pessoas passam a se comparar com aquelas que eles veem na internet, enfim, nas redes sociais. Claro que quem tem um transtorno, isso vai piorar significativamente. E quem não tem, por mais que seja uma pessoa que hoje tem uma vida mais tranquila e que consegue lidar melhor com as situações, com as suas problemáticas do dia a dia, ainda assim essas pessoas podem se encantar com aquele mundo e começar a se comparar, começar a querer ter aquilo que é proposto, aquilo que é mostrado nas redes sociais, e isso pode gerar, sim, um transtorno mental, uma dificuldade em lidar com isso, e aí vem toda uma pressão que a pessoa faz com ela mesma. Então, é essa autocobrança, e principalmente a comparação com o outro. Sim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Que o outro é o outro, nós somos nós. É uma cada realidade um diferente, a gente não sabe o que acontece dentro da casa de cada isso. um, tudo mais. E normalmente na rede social mostra-se o que se quer mostrar. Né? Então tem que ter muito cuidado com essa questão da comparação. E claro, se são pessoas que às vezes você pode admirar, então você pode ter uma admiração por aquela pessoa e pensar, poxa, gostaria de um dia ter a possibilidade de estar assim ou de ser assim, né? E se influenciar positivamente, mas com muita cautela. Tem que ser uma pessoa com a cabeça muito bem amadurecida, muito bem equilibrado realmente para poder ter uma visão como essa. Porque claro que as pessoas espelham os outros também, né? Assim como os pais nos espelham, um professor pode espelhar a gente, alguém famosa pode espelhar a gente, então isso pode ser positivo de acordo com como você lida realmente com isso. Sim. A senhora, como uma pessoa já formada na área de psicologia, a senhora percebe que teve uma crescente muito grande de hoje em dia os jovens estarem cursando cursos de psicologia, assim, formações de psicologia, em comparação a antigamente? Sim, houve uma crescente na área de psicologia, de muitos jovens que optaram por essa profissão. Eu acho que ao longo dos anos vem crescendo ainda mais. O mercado é um mercado hoje muito diferente de quando eu me formei há 18 anos, quase 19 anos atrás. Hoje é muito mais promissor, porque as pessoas estão adoecidas. Então, a necessidade de buscar por profissionais, né, para cuidar das pessoas, ela é crescente. E que bom que também há hoje uma disseminação, ainda tem muito o que fazer, mas já existe, né? Hoje a gente está fazendo isso aqui, a gente está falando de saúde mental, né? Numa faculdade com jovens que são estudantes de publicidade. Então, isso vai favorecendo cada vez mais para que a psicologia ela possa ter um espaço maior no mercado, porque as pessoas vão desmistificando exatamente os medos, os preconceitos com os profissionais dessa área. Então, há uma crescente sim, inclusive até de pessoas mais 40, viu? Que estão entrando na faculdade, às vezes segundo curso, terceiro curso, para fazer psicologia. Nossa, que legal. A gente estava vendo que você falou que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. O que seria isso? Tipo, como é trabalhar com isso e tudo mais? Joia. Então, dentro da psicologia nós temos diversas abordagens, né? Então, essa é uma das abordagens da psicologia. A TCC trabalha no viés, né, de pensamentos, sentimentos e comportamentos. A gente entende que, diante de uma situação, a pessoa ela pode desencadear ali pensamentos diversos, uma situação igual para duas pessoas. Cada um pode desencadear ali pensamentos diversos sobre aquela situação, e esses pensamentos vão gerar sentimentos, que aí são as nossas emoções, e, consequentemente, comportamentos, ações diferentes em cada situação que a pessoa está vivenciando. Então, a mesma situação, por exemplo, eu estou aqui hoje gravando com vocês. Para mim, apesar de você, claro, ser um primeiro momento como esse, mas você pode ter encarar como uma situação muito nova,
muito boa e muito promissora. Outra pessoa já pode enxergar isso como algo que eu não vou conseguir fazer, e aí se trava, e aí esse entrave acaba gerando emoções negativas, e a pessoa pode gerar um comportamento negativo em relação a isso. Então, a TCC, ela trabalha muito nesse sentido. E pensando assim nessa questão comportamental, como tu dá uma dica ou auxilia sabe que teve o Enem agora vai vir o SSA, e também os vestibulares que as faculdades particulares dão. Como os estudantes podem ter comportamentos, rotinas para se blindar, como eu estava batendo se prepararem mentalmente. Sim, vamos lá. Eu acho que o trabalho, ele tem que, principalmente para quem está fazendo Enem, vestibulares, tem que começar desde o primeiro ano, né? Então, o jovem, ele tem que ter uma rotina de estudo, mas assim, eu acho que fundamental é o equilíbrio, porque o que acontece muito também é que o jovem, ele passa primeiro ano, segundo ano, estuda ali, às vezes não o suficiente, e quando chega no terceiro ano, ele abdica de tudo da vida dele apenas para estudar. Isso também não é bom, porque precisa desse equilíbrio para que ele possa fazer outras coisas da rotina dele, na vida dele, para que ele não adoeça realmente, não tenha aí uma ansiedade, assim, gigantesca, porque a ansiedade normalmente vai ter, porque faz parte da vida da gente, né? Mas que não se torne uma doença. Então, as dicas que eu dou realmente é ter um planejamento, ter uma rotina de estudo, ter boas noites de sono, então dormir bem, o suficiente, né? Às vezes para uma pessoa, o dormir bem precisa ser 8, 9, 10 horas, para outra 7 horas, 6 horas, mas que seja o suficiente para que você realmente esteja bem no outro dia, para você dar continuidade aos estudos. Ver quais são os horários que você consegue captar, né? Mais informação, onde você consegue estudar melhor. Tem pessoas que produzem melhor de dia, pessoas que produzem melhor à noite, mas sem interromper essa rotina de sono. Acho que o jovem também pode falar, se expressar, se colocar com a família, com um professor, com um amigo, trazer os medos, as questões. Isso precisa ser colocado também para fora realmente, para que ele possa se expressar e ter apoio, né, das pessoas que circundam ele. Outro fato muito importante é a família. A família precisa acolher esse jovem, a família precisa estar ali dialogando, né, à disposição desse jovem para esse processo, né, ser uma família que apoie, que ajude, né, que esteja ali realmente pronto para cuidar desse jovem durante esse processo. Outro fato importante, eu acho que é a atividade física. Hoje a atividade física ela é essencial para todo mundo. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Porque a atividade física ela vai liberar hormônios do bem-estar, né? E que isso é muito importante para esses momentos de tensão, esses momentos onde você está preocupado, onde você está mais ansioso. Então, a atividade física ela vem para ajudar nesse processo. E aí pode ser aquilo que você goste de fazer, né? Uma caminhada, uma corrida, uma academia, um judô, uma dança, independente, mas que você faça alguma atividade física e que possa propiciar esse bem-estar para você. Outra coisa importante, não se comparar. Gente, cada um é único, como eu já falei aqui em outro momento. Então, você não pode comparar o seu aprendizado com o do seu colega, né? Cada um tem a sua maneira de aprender, de estudar, e precisa respeitar os seus limites, até onde você pode ir. Pode ser que um jovem consiga estudar aí com foco durante 8, 10 horas por dia. Pode ser que outro não consiga. Cada um tem as suas diferenças, as suas particularidades. Então, você não pode se comparar com o outro. Você tem que dar o melhor de si, mas respeitando os seus limites, né? Então, assim, às vezes a qualidade ela é muito melhor do que a quantidade, né? Até porque você estuda muitas horas de estudo, chega uma hora que você perde o foco.
Você, às vezes, está lendo ali, está vendo uma videoaula, está vendo algum material e você não está entendendo nada daquilo que você está estudando, porque você já passou tanto tempo e o cérebro da gente, ele precisa de uma pausa, exatamente para fazer essas conexões de aprendizado. Né? Então, assim, eu acho que principalmente isso, e em véspera de prova, não estuda mais, né? Se desconecta, faça coisas que tragam bem-estar para você, né, que você possa ter esse autocuidado, né, em véspera de prova, antivéspera de prova, porque é aquilo que você já estudou, que você assimilou, já está ali na tua cabecinha, o teu conhecimento é teu, e não tem mais o que fazer em cima do horário de prova, né, e eu acho que para finalizar, é saber que vestibular tem todo ano. Então, se não deu agora, isso não significa que você é incapaz, né? Porque o seu conhecimento, o seu aprendizado é seu. Mas tantas circunstâncias e interferências podem prejudicar no momento da prova, no dia da prova, na semana da prova. Né? Então, tem vários elementos externos que podem prejudicar o aluno. Então, não pensar que você é incapaz porque você não passou. Não, talvez você precisa repensar, né? Aprender com aquilo que você passou naquele ano, né? Como foi o teu aprendizado, refletir sobre aquilo ali e ver o que é que você pode fazer diferente para o ano seguinte, né? Até porque terceiro ano, além de você dar conta do próprio terceiro ano na escola, você tem que dar conta do Enem. Então, é muito pesado, né, a carga de estudo, porque você tem que passar de ano também na escola, você tem provas ainda, você tem tudo, né? E para vocês, universitários, né, a gente sabe que tem períodos que são mais exaustivos, né, que a gente está aí final de semestre, então muito trabalho, muita prova, muita demanda, mas é vocês terem um planejamento da rotina de vocês, isso é o mais importante, porque aí vocês vão conseguir seguir um roteiro para que você possa encaixar também outras atividades que não sejam só da faculdade e que possam trazer um bem-estar para vocês. Isso é cuidar de saúde mental. É você poder fazer várias coisas, né, no seu dia a dia, que possam deixar você bem, você feliz, mas que caibam ali dentro do teu limite, né? Não extrapolar esses limites, porque aí começa tudo aquilo que a gente falou, essa autocobrança, essa autorresponsabilidade, né? Os medos, as inseguranças, às vezes a procrastinação, né? Cada um acaba agindo de uma maneira diferente. Então, eu acho que isso é importante para que o jovem pense aí quanto a esse preparo, né? Para as provas. E pensando assim, o legal é sempre refazer a rota, né? Sim. Cuidando, aproveitando, pensar no que o problema, se autoconhecer, aí você vê qual a dificuldade que você tem e sempre isso, refazer a rota. Não é desistir, Isso. é você encontrar novos caminhos, Exato. às vezes retomar lá atrás, peraí, eu comecei por aqui, e se eu fizer assim agora? Isso, Não é isso? com certeza. E buscar apoio, gente. Você não está conseguindo sozinho. Já converso com a minha família, mas ainda não é suficiente. Busca apoio. O mercado está aí com os profissionais da área de saúde, né, psicólogos, psiquiatras. É claro que o processo terapêutico ele é muito importante, então não adianta só você partir para uma medicação, por exemplo, então você buscar apenas a salvação em remédio, que imediata que o povo fala, né? Que essa não é a saída mais fácil. É muito melhor que você faça um processo terapêutico e, se for necessário, a medicação junto, para que você possa sair aí dessas questões que às vezes interferem no nosso dia a dia e busque ajuda. Então, em último caso, eu acho que esse é um recado, sabe? É você passar por profissionais que possam te ajudar nesse processo, um processo de autoconhecimento e na busca aí realmente para uma realização, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Nossa, gente, aqui, assim, se deixar a gente conversa por mais 3 horas. Eu amo. Mas a gente queria agradecer muito sua presença, Divânia. Foi, assim, uma experiência maravilhosa, assim.
E, assim, que também queria agradecer a todos os ouvintes que estão nos escutando aqui, E que aumente, né, Giovana? Exatamente. A cobrança do povo de entender, de se autoconhecer, de Exato. elevar essa questão de que saúde mental não é brincadeira, Exatamente. é algo sério de ser discutido. E é isso, eu queria agradecer imensamente, Edivana. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço a vocês o convite. Foi maravilhoso. Eu estava falando um pouco mais cedo que eu amo estar aqui entre jovens. E aí é uma experiência bacana também, e poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, e que possa estar agregando, somando aí, tanto na vida de vocês, quanto nos meios de divulgação que vocês vão estar utilizando aí, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Então a gente já sabe, pode ficar no juízo dela de chamar ela direto. Exatamente, Vou chamar. Pode chamar. E é isso. Gente. Tchau, Obrigada. tchau. Até a próxima. Fiquem ligados no Pod 081 e não perca o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.